Fibra ótica. Bom, se tem uma coisa que eu aposto que vai adentrar nos lares nessa próxima década, são as fibras. As fibras estão ficando cada vez mais baratas, os equipamentos estão ficando cada vez mais eficientes e as operadoras estão entregando um serviço com fibra muito bom, por um preço muito bom, e também as operadoras trabalharem com fibra é algo bom porque a fibra não tem valor comercial. Ou seja, cobre em poste, em periferia, como eu moro, cara, o cobre não fica no poste, não. Okay? Só para vocês terem uma noção, eu já vi aqui na região ser roubado cabo de alta tensão. Não tô de sacanagem, não. Bom, vamos lá. Quem nunca usou um relógio assim lá no solo, né? O irmão descansando da sombra, você pega o relógio e mete a luz do sol na cara dele assim com o relógio, assim, mexendo com o relógio, né? Quem nunca fez isso, né? Quem nunca sacaneou alguém assim, né? Aqueles copos ali, tô vendo? Que o canudinho não parece não tá certinho, no centro certinho. Então, a luz ela tem uma velocidade. E tudo que, naturalmente, é eletromagnético e passa de um meio para um outro meio, ele sofre naturalmente, ou ele acelera dependendo da densidade, ou ele reduz a velocidade dependendo da densidade. Então repare que nós conseguimos trabalhar com espectros de luz, por exemplo, e nós conseguimos naturalmente, né, ricocheteá-lo, ele, por exemplo, utilizando fibras. E a fibra ela é interessante por um motivo simples. Nós conseguimos colocar essa onda no metal, nós conseguimos colocar essa onda no ar, conseguimos colocar na fibra, conseguimos. Mas de todos esses meios que eu falei, a fibra é o meio mais, como eu posso dizer, controlado. E ainda eu posso colocar frequências altíssimas. Vimos ali que nós podemos transmitir até 8 bits por hertz. Com uma frequência tão alta como a de uma fibra, a taxa de transmissão fica muito elevada. Levando em consideração que a fibra tem o menor, como eu posso dizer, a menor taxa de erro, eu tenho então, naturalmente, que me preocupar menos com o erro. Então os algoritmos eles são mais eficientes na transmissão. Naturalmente, vamos dar uma olhada na evolução da comunicação e vamos dar uma olhada na evolução também do processamento. Tá? Segundo a Moore, ele prevê uma duplicação de número de transistores por chip a cada 2 anos aproximadamente, se bem que em 2022 nós conseguimos sair desse padrão, né? Parece que conseguimos ultrapassar essa lei, né? Em 2022, mas tranquilo. Acontece que isso foi válido por tantos e tantos anos, né? E naturalmente, se você olhar, saímos ali de 4 MHz para naturalmente 3 GHz para processadores. Isso é fantástico. Algo em torno de 16 vezes por década. Repare que aumentamos esse poder 16 vezes a cada uma década. Vamos lá. Nas redes de computadores, nós saímos de 45 megabits por segundo para 100 gigabits por segundo. Lembrando que uma linha moderna de longa distância. Esse ganho também é impressionante, naturalmente. O que dá um pouco menos de 16 vezes em cada década. Tá entendendo? O processamento aumentou ligeiramente, né, se comparado com as taxas de transmissão. Isso porque eu estou levando em consideração uma taxa de comunicação ali de uma linha de longa distância de tronco de comunicação. Eu não estou levando em consideração nos últimos 10 anos a evolução, por exemplo, do loop local do usuário. Tá? Bom, eu evolui bastante. Eu contratei fibra, cara. Fiquei putaço lá, contratei fibra.
fibra para vir até dentro de casa, no aparelho, já um GBIC, encaixa no aparelho, é um router, e esse router eu já tenho ele também gigabit para o computador, então eu alcanço gigabit nas madrugadas, tá? Bom, repare que logo logo as casas vão ter esse loop final com o usuário, né, em fibra. Escreve o que eu estou falando. Até pelo custo da operadora, né? E é comum, assim, quem mora em periferia como eu, de já ter tido problema, tipo assim, roubaram o cobre. Rapaz, com energia no poste, os caras cortam cobre. Tá? Até hoje eu só vi um cara morto eletrocutado nessa história aqui. Tá? Acredito que a taxa de sucesso desses caras é elevado. Tá? O custo para instalar fibra até a última milha, ou seja, na casa do consumidor, o loop local, ah, era bem elevado, agora não está ficando tão elevado. Tá? E eu acho legal que eles utilizaram a última milha, que é um termo usado pelos e-commerces, né, para falar, olha, tal ponto de distribuição até a casa, né? Se bem que o termo que deveria ter sido usado, ter sido usado o loop local, ok? Que seria um termo mais apropriado para a rede de computadores. Mas estou usando aqui o livro, né? Bom, embora ele está falando que ainda é muito alto, cara, eu acho que o livro do Tenable está um pouco meio equivocado, tá? 2023 não está tão elevado assim não o preço de uma fibra, tá? Principalmente porque você tem que levar em consideração isso que eu venho falando. Na periferia, o roubo de cobre é algo, tipo assim, cotidiano. Cotidiano. Também custa mais energia para mover os bits do que para a computação. Ou seja, gasta-se menos energia realmente para a computação da sua máquina do que realmente mover os dados que você precisa para essa computação por toda a rede mundial. Eu não estou falando aqui local, não, cara. Estou falando lá da Califórnia até aqui. Tá? Isso aí é. A fibra óptica ela é usada para transmissão por longas distâncias nos backbones de redes, LANs de alta velocidade e acesso à internet em alta velocidade. Então tem um termo que é o FTTH, que é a fibra sendo aplicada então nas casas. Mas ele diz que é um custo alto, tá? Muita coisa que eu acho que o livro do Tânimo ele está equivocado, talvez pelo período, é por falar em custo alto. Hoje em dia o custo não está tão alto. Pode corroborar com a tua empresa aí. Se tiver o serviço de fibra, lógico, você tem que ver que o serviço de fibra deles, eles entregam uma frequência altíssima, tá? Frequência altíssima. Eu não venho reparando muita latência, tá? Posso fazer um teste de latência depois do capítulo 1, ou depois do capítulo 2, e falar para vocês. Faço um teste de latência de madrugada e faço uns testes de latência. Uns testes de latência aí uns testes de latência durante o dia. Cara, eu tô com um problema aqui no estúdio. Tem 1 milhão de mosquitos aqui dentro. Sério. Chega, não dá pra gravar, cara. Vamos lá. Então, basicamente, você tem uma central que fica em algum lugar, e isso é que é bacana. O consumo elétrico dessas centrais para fibra não é um consumo elétrico tão elevado quanto o consumo elétrico do cabo metálico. Repetidores de baixo consumo elétrico próximo das casas, naturalmente a fibra ótica indo. Mas se você olhar, ele tem um esquema de anel, olha só. Viram? Eu não sei o quanto isso é seguro, tá? Trabalhar com esse esquema de anel assim. Tudo bem? Talvez ele quer indicar que daqui vai para as casas, eu não sei. Anel não é uma coisa legal. O que eu recebo aqui da fibra, eu tenho certeza que não é anel. Bom, um sistema de transmissão ótico tem 3 componentes chaves: a fonte de luz, um meio de transmissão e um detector do outro lado. Então você tem
aqui uma fibra, você tem diferenças de densidade no meio aqui, que vai manter um sinal aqui dentro. Você tem que ter quem produz aquela luz, aqui é um LED, pode ser um LED, é uma alternativa. E você tem que ter o receptor do outro lado, que é aquele cara que vai conseguir, aqui ó, o sensível. É o cara que vai conseguir detectar aquela luz chegando. O bacana da fibra também, que você tem que levar em consideração, que você consegue alcançar distâncias muito grandes com pouco consumo elétrico. E isso é interessante. Convencionalmente, um pulso de luz indica 1 e uma ausência indica 0. Tá? Quando eu estou trabalhando com diodos. O meio de transmissão é uma fibra de vidro ultra fina e também polímeros, tá? E em alguns casos, polímeros. Tá? Polímeros. São fibras mais baratas, né? São fibras multimodo. Eu ainda vou explicar o que é uma fibra multimodo. Mas porque o livro do Turnbull, ele leva em consideração o momento em que a fibra era utilizada nas linhas de comunicação de longa distância. E agora, em 2020 para cá para frente, está se adentrando nas casas com fibras de polímero. A diferença, por exemplo, do manuseio da fibra de polímero, que ela faz, como eu posso dizer, ela faz curva em arco de uns 60 centímetros, mais ou menos, tá? Bom, olha que legal. Eu fiz minha própria casa, assim, não 100%. Digamos que eu fiz minha casa uns 80% ou mais, ok? Por exemplo, alicerce eu fiz tudinho, parede eu fiz 90 e tantos por cento, né? Na laje, eu vim montar a laje, junto com o pedreiro, porque eu não sabia montar laje é complicada. Vai ficar em cima, você vai fazer sem experiência, chama um pedreiro para te ajudar. E aí eu passei uns canos, uns conduítes, que ele... Que merda é essa que você tá fazendo? Ele chegou a perguntar. Fazendo umas voltas, assim, umas curvas bem longas, né? Tipo uns S bem longos, assim. E ele não entendeu o que eu quis fazer. E eu falei, não, cara, eu não posso puxar rede junto com fio de eletricidade e tal. Expliquei, mas não adiantou de nada, tá? Não adianta. Eu redesenhei todo o esquema de conduítes para casa. Montei tudinho aqui. Os conduítes aqui eu praticamente, né, projetei aqui. E aí veio o cara fazer a instalação da tal da fibra aqui em casa. E o cara meteu o passador e eu falei, não, vamos passar por dentro do... Aí o cara, não, vai quebrar a fibra, tem que passar por fora, vai furar a parede. Eu falei, não, vai por mim, vamos passar por dentro do conduíte. Aí ele falou assim pra mim ainda, se o passador passar fácil, aí eu confio. Passei, foi. Puxou a fibra, cara. A fibra foi lá dentro de casa. Aí ele ficou elogiando. Nossa, que conduíte bem montado. Porque eu fiz longas curvas assim, entendeu? Para a fibra passar. Tá? Então se você vai fazer sua casa, já deixa a passagem para fibra. São curvas longas, né? Então a fibra de polímeros permite que eu consiga fazer esse tipo de curva. Uma fibra de vidro não, tá? Uma fibra de vidro, uma curva pode ser um raio de 8 a 10 metros para fazer a curva. O que já não daria, né? Porque a casa, eu posso falar o tamanho da minha casa, para não ficar liberando informação demais. Mas já não dá, entenderam a jogada? Então, cara, tá cada vez mais em conta colocar uma fibra dentro de casa. E a fibra do operador vai realmente lá dentro de casa. Pum, ela sai direitinho assim, ó. Direitinho, cara, no aparelho, cara, no espacinho que eu deixei pro aparelho. E já entra direto no aparelho, é só puff, e dali já sai para casa. E o aparelho, inclusive, ele não é wireless, ele é só para isso. Outra coisa que eu fiz questão com a operadora. A operadora, ela te entrega uma caixa faz tudo. Ela é modem, ela é, quase que eu falei fax. Ela é modem, ela é switch, ela é router, ela é access point, cara, e não faz nada direito. Não. Um aparelho só para você receber
o outro aparelho só para transmitir. Tá? O detector gera um pulso elétrico quando a luz incide sobre ele. Então, a, a, eu consigo segurar um espectro de onda dentro da fibra e ela vai indo, vai indo, atenuando um pouco. Polímero atenua mais, então vai o que? 3 quilômetros. Tá? Enquanto uma fibra de vidro pode ir ali até 50, 100 quilômetros. Facinho, facinho. Tá? Então ela vem atenuando, perdendo um pouco da força, mas o ambiente, no caso, o interior da fibra, ele é muito controlado. Ele sofre menos interferência que uma onda, por exemplo, no ar. Okay? E aí ele bate no sensor. Ele passa por um filtro, bate num refletor e ele é detectado atrás. Então o sinal tem que bater e ser detectado. Como era o esquema do CD? Não sei se vocês lembram, né? A leitura do seu CD. Ele bate, reflete e ele é capturado atrás. Tá? Para evitar o quê? Para evitar que saia da fibra luzes dispersas e ele compreenda aquilo como um valor. Então tem que passar por um filtro, bater num refletor e ser capturado atrás. Não sei se vocês já viram uma antena parabólica. Se você olhar, o detector ele fica na parte de baixo da antena parabólica. Ele não fica apontado para o espaço. Ele fica apontado para a Terra. Ué, ele bate atrás no refletor, que é aquela parábola, e bate no dipolozinho que está dentro do LNB. Okay? Então isso é muito comum mesmo, cara. Tá? Antenas wireless também direcional, tem muito disso em antenas direcional. Tem um isolante aqui na frente, o dipolo atrás, ele bate na antena e volta, assim, tá? Justamente para evitar interferência vindo pela frente. Então, naturalmente, todo equipamento é muito simples. O diodo costuma falhar com o passar do tempo, tá? Mas diodo é um recurso barato, não é nada tipo assim do outro mundo, não vai exigir ouro, não vai exigir nada disso. É algo muito simples. Vamos lá, quando um raio de luz, por exemplo, passa de um meio para o outro, densidade diferente, por exemplo, né? A sílica fundida para o ar, por exemplo, o raio é refratado, inclinando os limites, ali no limite da sílica ar, como mostra na figura 2A, olha só. Então, quando eu saio da sílica, que seria sílica, gente, tabela periódica, tá? O que acontece? É um material de muita abundância, cara. Sílica no nosso planeta é um material que, tipo assim, porra, como isso é abundante. E que engraçado, cara. Você sabe que eu fiz química na Federal. Eu nunca fui atrás de saber de onde vem essa maldita sílica. Porque, se você olhar, o ouro, o ferro, né, ele, por exemplo, uma estrela comum, como o Sol, ela produz ferro, mas não produz ouro. Uma estrela capaz de gerar supernova é capaz de produzir ouro. Tá entendendo? Depende muito. O átomo, aquele átomo da tabela periódica, depende muito. E eu nunca fui atrás de saber a sílica, se ela é formada em estrela, de que tamanho essa estrela para ser formada. Entendeu? O cara nunca foi atrás. Depois desse vídeo eu vou atrás. Talvez mais pra frente eu falo, achei. Então vamos lá. Repare, eu bato num ângulo e eu saio no outro ângulo. Se você olhar, o alfa aqui, ele é menor que o beta, tá? Porque eu estou saindo de um meio mais denso indo para um meio menos denso. Afinal, a sílica, ela é mais densa que o ar, né? A sílica, ela é muito mais densa que o ar. Então a onda acelerou, acelerou e abriu o ângulo. Peraí, e se eu aumentar o A, o alfa aqui? Se eu aumentar o alfa aqui, tá? É porque eu sou dislexo, tá? Você mete um alfa, pô, é lógico que eu vou falar. Se você começa a aumentar o ângulo aqui em alfa, beta aumenta mais ainda. Peraí, e se eu aumentar de tal forma aqui, que esse beta praticamente retorna para dentro da sílica? Olha só, se eu aumentar o alfa,
o beta vai aumentar de tal forma que eu entrei de volta na sílica. Ah, peraí. Então, se essa bitola, tá? Essa bitola, daqui a aqui, em relação ao comprimento de onda e a esse ângulo, for muito bem trabalhada, então eu conseguiria manter a luz ricocheteando nessa mudança de densidade. E ela sairia aqui. Um ângulo de 60 graus aqui, tá? É o ângulo, não é aproximado. É aproximado, tá? Ah, peraí. Então quer dizer que quando a, essa, a luz do canudinho saiu do vidro, no caso passou pela água, vidro, e entrou no ar, ela acelerou. Por isso que eu estou vendo aqui, ó, diferente aqui. Os índios sabiam disso, né, cara? O índio viu o peixe no lago e naturalmente ele jogava a flecha um pouquinho mais para frente para acertar o peixe. Ele não mirava no peixe, ele mirava um pouquinho mais na frente. Então ele acertava o peixe. Entenderam? Pô, o índio sabia disso, caramba. Lembrando, ó, qualquer cientista de 100 anos atrás, aos 50 e poucos anos de idade, eles recebiam menos informações que hoje uma pessoa de 20 anos de idade. Na verdade, 19 anos de idade. Ok? Ou seja, uma pessoa hoje de 19 anos de idade recebe muito mais informação, informações, desculpa, no plural, do que um cientista que fazia aquelas leis malucas, aquelas coisas top em toda a sua vida. Porque naquela época se vivia pouco também. Ok? Além de ter pouca informação. Caracas, mano. Então, vocês têm internet, gente. Não é pra jogar Valorante, não, porra. Vocês têm internet é pra buscar informação. Ok? Vocês não viram que eu tava com dúvida da sílica? Pô, eu nunca me peguei nisso. O que vocês acham que eu vou fazer depois desse vídeo? Atrás de informação. E você tem que ser assim também, tá? Busca informação sempre. Peraí, deixa eu tirar minha cabeça verde do caminho. Aê! Bom, o que acontece? Imagine você que eu preciso de fazer, então, isso aqui ser coerente com o comprimento de onda, a frequência e o ângulo. Legal. Então agora imagine você que eu consigo fazer uma diferença muito bruta de densidade num comprimento do tubinho bem fininho, esse tubinho core aqui dessa densidade, tá? E eu consigo fazer bem fininho e colocar uma onda bem, um comprimento de onda bem pequenininha, frequência altíssima ali dentro. Cara, basicamente, cara, a gente não pode falar isso aqui, tá? Vamos lá. Vamos vir para essa imagem. Na verdade, eu vou até mudar aqui a imagem de posição, tá, gente? Aqui, ó. Vou mudar a imagem de posição, tá? Vai ficar melhor para aula. Olha só. Se eu pego o core aqui e trabalho com bem pequenininho em uma onda, a onda vai ricochetear lá longe, ó. Pá, pá, ela vai ricochetear pouco. Viram? Se eu deixar esse cara aqui muito largo, o core, a onda fica ricocheteando mais. E isso faz toda a diferença. Sempre que eu ricocheteio, eu posso perder força. Então é natural que uma fibra desse tipo aqui, multimodo, ela acaba indo a uma distância muito curta, tá? Mas por que eu tenho fibras multimodo? Vamos lá. Fibras que apresentam multimodo, múltiplos canais, tá? Olha só, já dei a dica. Permite, então, tem diferentes densidades e são chamadas de fibra multimodo. Então quer dizer o seguinte. Olha aqui. Essa imagem aqui, ó. Repare, eu tenho várias densidades diferentes. Então eu posso trabalhar com diferentes frequências. Então eu posso, numa fibra multimodo, trabalhar com múltiplos canais. Eu perco porque o sinal tem que ricochetear mais. É natural que eu perco distância. Mas eu ganho em aumento do número de canais. Tá? E sem contar também
que as fibras multimodo podem ser de vidro ou de polímeros. Eu falei para vocês que polímeros é fácil manipular essa fibra. Tudo tem um uso, tá? Tudo tem um uso. No entanto, se o diâmetro da fibra for reduzido a alguns comprimentos de luz, a fibra atingirá como se fosse um guia de onda, né? E quase que em linha reta, quase que sem ricochetear, produzindo assim uma fibra de modo único, ou chamado fibra monomodo, né? Então olha só que interessante, aqui nós estamos trabalhando aqui com números, cara, 100 quilômetros, já tem fibra de 100 e poucos quilômetros, tá? Esse detalhe também. Mas olha só, uma fibra de polímeros de multimodo vai 300 metros com a possibilidade de múltiplos canais e ainda, naturalmente, ser mais fácil de se manipular ela. E não tem valor comercial. Como assim? Os nóia não vão trocar por crack, porra. Passa um fio de cobre aí pra você ver se a noiada não vai transformar seu cobre em pedra de crack. Só para vocês terem uma noção, eu tive que vir aqui e fazer a instalação dessa casa aqui, né? Do poste de luz. Ali, tá na frente. Eu tive que passar várias noites aqui dormindo. Lembra que eu gravei eu ali na piscininha, a piscininha do hack, enquanto eu, em dezembro, eu invadindo, e fazendo um churrasquinho aqui de madrugada. Eu não tinha nem cozinha, porra. Ok? Porque senão os nóia iam roubar meu fio no poste ali, cara. Sério, meu fio ia ser roubado no poste. Já a fibra não, cara, fibra não tem valor. Fibra não tem valor. Só para vocês terem noção, eu vi que a minha fibra foi puxada pro lado de fora, né? O terreno do lado. Eu tô achando que algum nóia achou que era fio dentro de cobre e tentou puxar para ver se tinha algum valor. Ela também tá dobrada assim. Eu vou ter até que ir lá corrigir isso. Falei que eu ia lá corrigir, não fui ainda. Eu tô começando a achar que os nóis já até tentaram roubar, achando que era fio. Depois viram que era fibra. A fibra não tem valor. Então repare que essas fibras de multimodo, de polímeros, tá? Ela tem um uso muito fácil e eu consigo ter múltiplos canais, mas, cara, tem fibra multimodo de 500 metros, tá? 500 metros. Então a operadora pode trazer uma fibra de uma qualidade melhor até um bairro e distribuir 4, 5 pontos no bairro, e desses 4, 5 pontos derivar fibras de multimodo de polímeros mesmo. Isso garante o quê? Um processo muito eficiente, tá? As fibras ópticas são feitas de vidro, segundo o Tannenbaum, mas também tem de polímeros. Que, por sua vez, é produzida a partir de areia, que é sílica. Acho que é óxido de sílica, um negócio assim. Uma matéria-prima de baixo custo e abundante no nosso planeta. Tá? E eu nunca vi uma sílica, então você nunca viu areia, tá? Não, você viu sílica sim, lógico. Eles não pegam qualquer sílica. Depois do final, eu vou passar um documentário para vocês assistirem. É da Nature, não? Eu acho que é. Tá? Vou passar depois um documentário para vocês. Vou até colocar na playlist depois desse capítulo. O vidro usado nessas fibras modernas é tão transparente que se o oceano fosse feito disso em vez de água, seria possível daqui de cima do oceano, você vê o fundo do oceano, porque é transparente, basicamente. Ok? Cara, é muito, muito, muito transparente, tá? Só que, naturalmente, eu tenho. Para as fibras de vidro, eu tenho atenuação. Atenuação. E essas atenuações, elas abatem um pouco o sinal. Numa fibra de vidro, a atenuação é de 3 dB, decibéis, por quilômetro. Então, por quilômetro, peraí. Decibéis por quilômetro, lá. Em decibéis por quilômetro, linear de fibra. E esse fator ali, ele é impactante. Por quê? Quando eu trabalho com fibras muito, muito, muito finas, muito, muito, muito finas, tá ok?
fibras de vidro. Eu utilizo essas fibras de vidro mais para fazer comunicação de longa distância. E nessas fibras de vidro, trabalhando ali a frequências muito altas, monomodos geralmente, nada de multimodo para linhas distantes. Eu tenho que trabalhar com bons equipamentos. Às vezes, trabalhar com diodo já fica difícil dessas linhas de longa distância devido a essas atenuações. São 3 faixas que as fibras trabalham, né, devido ao menor impacto dessas atenuações. Tá? Por esse comprimento de onda aqui está o comprimento de onda, aqui está a atenuação esperada, baseado no comprimento de onda. Essa atenuação se dá por alguns fatores. Os pulsos de luz enviados através de uma fibra se expandem à medida que se propagam, tá? Essa expansão é chamada dispersão cromática. Na verdade, existem 3 dispersões que se trabalha com fibra. Mas aqui nós vamos estudar mais é a dispersão cromática, que é essa do meio aqui, ó. Tá? Eu mando um espectro de luz, naturalmente, e o espectro de luz ele possui muitos subespectros. Vamos colocar assim. Você já viu aquela brincadeira do prisma? Que eu lanço um feixe de luz branco pelo prisma. Como a luz branca ela é formada de vários espectros, de várias cores. A luz branca ela é o espectro de várias cores somadas. Quando eu passo por um prisma de densidade diferente, então cada subespectro aqui sai como se fosse um arco-íris. Né? A mais lenta é a vermelha. A vermelha é a mais lenta. Peraí, então quer dizer que, vamos lá. Se a fibra é muito longa e é vidro, você está querendo me dizer que você vai emitir uma luz branca e vai chegar lá o quê? Uma verde, uma azul e a vermelha depois. E isso é a tal da dispersão cromática. Porque o vermelho vai andar muito mais lento no vidro do que, por exemplo, o azul. Entendeu, jogado? Eu acho que eles cagaram nas cores aqui. O azul tinha que vir mais pra frente. O verde tinha que vir pro meio, tá, galera? Aqui, ó, o verde tem que ficar no meio entre azul e vermelho, entenderam, gente? Então, só para vocês terem uma noção, se eu transmito essa junção de todas essas cores aqui, vai ser branco. E aí o bit 1 vai ficar bem evidente. O bit 1, bem evidente. 10 km depois a fibra vai estar assim. O violeta ligeiramente acelerado e o vermelho ligeiramente atrasado. Então o fotodetector não vai pegar assim o pulso. Vai pegar o começo do pulso, o pulso e o fim do pulso. Vai começar a criar o quê? Olha só. Começa a detectar parte da luz, a luz toda, e depois vai sumindo a luz. Não fica mais assim, ó, sem luz a luz. Sem luz, entenderam? Depois de 20, 30 quilômetros, olha como começa a ficar. Começa a separar bastante, olha. Depois lá de 60 quilômetros, 100 quilômetros praticamente, e fica difícil para o detector detectar essa diferença aqui, ó. Isso aqui era Cara, isso pode ficar tão ruim, depois de muitos quilômetros. Tá? O que eu queria transmitir era isso, se transformou nisso, e depois de muitos quilômetros se transformou nisso. Repare que está suavizando, né? O serrilhado aqui, né? Olha, está suavizando. Olha como é que vai ficar no final. Não dá mais para saber. Então a fibra, ela é atenuada por 3 fatores, tá? Mas dentre os 3 fatores, a cromática é aquilo que mais pesa, e por isso que é aquilo que eu estou colocando nesse material, tá? Opa, deixa eu voltar com minha cabeça verde aqui, caramba. Fiquei aqui falando aqui da cabeça do verde, do vermelho, tá? Então, aí. Beleza? Ai, caramba, então quer dizer que a distância na fibra ótica ela é impactada dessa forma, sim, por causa da velocidade
de cada espectro de onda que forma a luz branca. Então, os cabos de fibra ótica são semelhantes a cabos coaxial, tá? Ele tem um core de vidro ou de polímero, e aí tem um revestimento interno, né, do vidro, que é uma outra densidade, e uma cobertura de plástico. Essa fibra é muito pequenininha, se você for puxar, talvez você quebra ela. Então, eles organizam ela em 3 fibrinhas e passam o revestimento. Depois organiza em 100 fibrinhas e passa revestimento. Eles vão fazendo vários revestimento. Então, em um cabo, mais ou menos, da grossura assim de um pulso, pode ter umas, não vou falar milhares, sacanagem, né? Algumas centenas de fibras, tá? E um cabo de aço. Por último, eles passam um cabo de aço e passa ali uma cobertura emborrachada nisso tudo. Por que o cabo de aço? Para poder puxar com o trator. Tá? Não sei se vocês já viram eles passarem essa fibra. Funciona assim. Eles com o aparelho, eles furam quase que na horizontal, bem longe assim. Tá? Com algo em torno de 15 graus, assim. Né? 0 graus, com um plano, aí ele baixa uns 15 graus assim, e eles furam, cara, eles furam bem longe, vai embora, fura. É porque a câmera aqui tá aquelas máquinas. E lá na frente eles furam de lá para cá, eles interceptam através da matemática. Depois eles passam um cabo, desculpa, um cabo de aço, né? Posso falar um cabo coaxial. Eles passam um cabo de aço ali dentro, depois eles puxam com lama esse cabo coaxial e na ponta vem esse bolo de fibra ótica. E aí eles vão sem destruir o passeio como um todo, eles destroem um ponto aqui, um ponto lá, um ponto lá. Sem destruir o passeio como um todo, ou destruir toda a rua para passar cabeamento. É interessante esse processo. Bom, e aí nós temos 2 tipos de fontes de emissão de luz, tá? A primeira, que naturalmente é o LED, taxa de dados muito baixa, enquanto o laser semicondutor são taxas muito altas de transmissão. Afinal, o laser consegue trabalhar com frequências altíssimas. Já o LED não consegue trabalhar com frequências tão altas. Tipo de fibra: multimodo no LED, o laser multimodo ou no monomodo. Distância curta, o laser longa. Vida útil longa, o laser curto. Mas mesmo assim, o LED, cara, o diodo, ele tem problemas com o passar do tempo, tá? O diodo, com o passar do tempo, ele também tem que ser trocado. Pelo menos ele é uma tecnologia barata, né? Bom, sensibilidade à temperatura insignificante e laser substancial. Por quê? Outro problema que pode acontecer na fibra é a temperatura dilatar a fibra em um certo ponto. E aí o sinal se perder, porque depende da bitola da fibra, da diferença de densidade e do comprimento de onda. Se eu altero uma dessas, a fibra não funciona corretamente. Como a fibra trabalha, a fibra com laser trabalha com uma frequência muito alta e um comprimento de onda muito pequenininho, muito, inclusive mais que o LED, é natural que possa ter problemas disso aí. Custo muito baixo o LED, enquanto o laser é muito alto, tá? Vamos lá. E aí eu tenho na ponta da fibra ótica os conectores. Eu acredito, se eu não estou enganado, porque eu não quis mexer no aparelho, você sabe, né? Se você fica mexendo demais nessas coisas, cara, foi muito engraçado. Minha esposa tirou o GBIC, o conector do aparelho, para limpar a pontinha do aparelho. A minha Nossa Senhora! A minha Nossa Senhora! Cara, isso aqui é sensível demais, essa pontinha. Não pode pegar sujeira. Então, cara, essas pontinhas aqui vai depender da tecnologia que vai receber. E aí tem N fabricantes, N tipo de fibras, N aplicações. Cara, é complicado. Então eu tenho uma infinidade de pontinhas, ou seja, de conectores para uma infinidade de fabricantes. Bom, mas o que é interessante, olha só. Alguns fabricantes, né, no caso o meu aparelho,
a pontinha já entra direto no aparelho, sem precisar de um GBIC. Tem a possibilidade de eu pôr um GBIC, que eu não deveria falar que o GBIC é um adaptador, tá? Porque eu estaria sendo aqui, eu estaria minimizando esse aparelho, ok? Mas vamos dizer que aí do outro lado pode ter uma pessoa leiga que nunca viu redes de computadores. E o que ficaria mais parecido para você seria um adaptador. Por quê? Imagine que esse switch aqui é um switch Dell. Um switch Dell. E esse switch Dell lá dentro, desses buracos aqui, ó, tem uns conectores dele que a Dell desenvolveu com a tecnologia Dell e ela acha que a tecnologia dela é a melhor do mundo. Só que essas pontinhas não vão encaixar lá, essas pontinhas têm esse padrão aqui. E aí você, da Dell, vende um GBIC para cada pontinha dessa, diferente, para o aparelho dela. Então, eu não deveria falar leigamente falando, ou vou usar esse termo agora, leigamente falando, um adaptador. E os fabricantes vão ter esses GBICs aqui, cara, eles são encaixados assim, ó, tá? Tem essa tampinha para não, é muito sensível e cara, é caro. Os mais baratos é R$100 e poucos. Por isso que o que eu comprei da operadora, a operadora eu peguei a nota fiscal. O aparelho todo custou $19. Tá? Eu peguei a nota fiscal, a operadora ela me deu a nota fiscal do aparelho. $19 custou o aparelho. Um aparelho fodástico. Gigabit Ethernet. Sério. Só que é lógico, para ser tão barato, não dá para ter essa tecnologia toda, né? É tudo de plástico, o conector encaixa direto, né? Sem a necessidade de um GBIC. Né? Então tem esse negócio aí. E aqui dentro, por exemplo, eu tenho aquele GBIC fica em um aparelho mais interno, uma conexão mais interna, que alimenta todas essas saídas desse quadro aqui muito bem organizadinho. Tá lindão, tá bonitão. Tá bonitão. Eu só não vi a numeração nos cabos. Geralmente a gente põe uma anilhazinha numerada na ponta do cabo aqui e documentamos no documento de rede, né? Porque essa pontinha numerada ela vai para algum lugar, tá? Só achei que ficou faltando isso. E para os meus computadores, olha só que legal. Você pode comprar, naturalmente, uma placa de fibra ótica. Tá? E você pode, por exemplo, pegar aqui, ó, colocar o GBIC aqui da plaquinha. E você pode comprar esse GBIC apropriado naturalmente para o conector que a sua operadora vai lhe dar. Tá? Peraí, eu estou querendo me dizer que se eu tivesse uma operadora legal comigo, eu poderia ligar a operadora um cabo de fibra direto no meu computador direto. Se ela permitir que você se conecte com o seu computador direto, um computador pode fazer o trabalho daquele router de plástico. Okay? Fazer essa conexão com PPP, né? Fazer a autenticação do usuário e usar normalmente. Tá? Mas também, o operador cada dia está mais chata. Esse cara só tem um, porque esse GBIC que está aqui, ele tanto é de subida quanto de descida. Tá? E ele é colocado aqui dentro. Ou seja, essa placa, o módulo da placa inteirinho, controla subida e descida. Ela, como eu posso dizer, a placa, o módulo da placa aqui, ela não trabalha de forma independente com o download e upload. Ou seja, download e upload são dependentes dessa placa. Aqui eu tenho uma entrada que poderia ser usada para upload e uma entrada de download, por exemplo. Eu teria um GBIC aqui, um GBIC aqui. E teria os conectores. E geralmente as placas, quando são assim, elas possuem circuitos diferenciados para cada uma dessas portas, podendo trabalhar de forma não dependente. Entenderam? E isso é muito bom. É como se tivesse um processador para cada, para upload e um processador para download, cara. Pensa assim, seria um processamento diferenciado para download e um diferenciado para upload. Totalmente independente um do outro. E isso é bacana. Para desempenho elevado, tá? Isso é bacana, tá? E eu separei aqui esse documentário, tá?
Eu vou colocar na playlist também, lógico. Mas já deixei para vocês aqui, vai que eu esqueça. Esse documentário fala sobre como as fibras óticas estão sendo utilizadas para transmitir dados em cidades inteligentes. Vejo que o termo cidade inteligente é usado muitos anos, porque a National Geographic ela fez esse documentário há muito tempo atrás. E aqui você vai encontrar um documentário, todos dois de péssima qualidade, porque são relíquias históricas. Se vocês conseguirem vídeos de qualidade melhor, vocês entrem em contato comigo e me mandem o link, ou manda aqui no chat desse vídeo. Cara, tá em português e aqui vai falar justamente sobre a fibra. Tá? Inclusive, acho que o documentário é na velocidade da luz, que a fibra consegue trabalhar quase lá, entendeu? Uma velocidade altíssima, altíssima mesmo. Beleza? Bom, no próximo vídeo, vamos falar sobre transmissão de dados sem fio, vamos falar sobre radiofrequência, tá? E sobre como funciona tudo isso. Até mais, tchau!